Alugar um apartamento ou casa ou pagar prestações de um financiamento de uma casa. Qual seria a melhor opção? Bom, aqui no Japão, vou dar exemplo do Japão, porque estou já há 20 anos aqui no Japão e eu não sei como está a situação imobiliária no Brasil. No Japão, as casas são maiorias, 90% das casas populares são feitas com estrutura de madeira. Todo o material é inflamável. Quando há incêndio, praticamente não sobra nada. Simplesmente, não sobra nada. Muito bem. Aquela conversa de que pagar aluguel é um dinheiro que não volta mais e pagar financiamento de uma casa é um investimento, com certeza foi um vendedor imobiliário que falou isso. Eu vejo os comentários de economistas especializados em imóveis aqui no Japão e todos são unânimes. É melhor você pagar aluguel do que pagar financiamento a longo prazo. Porque todo tipo de financiamento é dívida. Se você quer conquistar sua independência financeira, jamais você pode ter dívida. Adquirir uma dívida de longo prazo, nem que for para comprar um imóvel. Muito bem. O valor de uma casa popular aqui no Japão custa mais ou menos $200.000. Eu acho um valor absurdo para uma casa, mesmo aqui no Japão. É absurdo. $200.000 em uma casinha, eu acho um absurdo. Muito bem. Um apartamento de 3 quartos aqui, 3 cômodos, né, no caso, aqui no Japão, custa em torno de, depende do lugar, né? Um lugar barato, 50.000 ienes. E um financiamento de 30 anos de uma casa popular sai em torno de 60.000 ienes por mês. Aí, como a diferença é só de 10.000 ienes, muitos preferem financiar uma casa, fazer uma dívida de 30 anos e adquirir uma casa. Mas você sabe que você comprar uma casa sempre tem despesas. Não é só a casa, não é só a prestação. E outra, as casas aqui são entregues sem, por exemplo, somente a casa, simples. Não tem mais nada, calçada, etc, etc. Não tem nada. Aqui no Japão não tem muro praticamente, né? Então, é simplesmente a casa. Não tem ar-condicionado, é desse tipo. É somente a casa. E você vai ter que gastar para você colocar ar-condicionado e tal, né? Bom, já falei que os especialistas já falaram que é melhor pagar aluguel do que comprar uma casa. Por quê? Porque esses especialistas são unânimes em dizer que é melhor pagar aluguel. Muito bem. Você pagar aluguel, você só paga o que você usa. Entendeu? Você está pagando só o que você está usando. Contrário de um financiamento de uma casa nova de 30 anos. Simplificando. Por exemplo, você vai viajar de avião para um país ou para outro estado. Você compra a passagem e viaja de avião. Uma passagem barata. Você só paga o que você vai usar. Você não precisa comprar o avião inteiro. Isso é um exemplo simples para você entender que é melhor pagar aluguel, né? Que você só paga o que você usa. Ok? Muito bem. Falando ainda de casas aqui no Japão, quando você compra uma casa aqui, sempre vem aqueles senhores engravatados batendo na sua porta, oferecendo muitos produtos, né? E produtos milagrosos, né? Um deles é o painel solar. Eu queria deixar
isso bem claro, né? Comentar isso nesse vídeo, porque há muitas pessoas que me assistem aqui no Japão. Muito bem. Painel solar tem data de validade, não é para sempre. E tem muitos detalhes. Por exemplo, se você coloca 7 painéis solares no teto da sua casa, e um painelzinho daqueles pegar uma sombra de um poste de rua, todo o sistema fica comprometido. Eles não explicam isso. E outra coisa, tem uma caixinha de ferro que fica lá fora da casa, sei lá o que é, mas ele tem data de validade de 10 anos. Ele quebra e custa 200 mil ienes. Caro, isso é caro. A manutenção é cara, fora muitos outros riscos, né? Porque normalmente as pessoas colocam painel solar depois que a casa está pronta, né? Então vai ter que mexer na estrutura da casa para colocar o painel solar. Muito bem. Bom, até aí falei sobre a casa, melhor pagar aluguel. Muito bem. Todo tipo de financiamento é dívida. Isso ficou bem claro. Ok. Bom, mudando de assunto, no último vídeo teve um comentário sobre a hora de trabalho, que eu falei que quando eu cheguei aqui no Japão, os brasileiros aqui no Japão trabalhavam muito, 12, 14 horas por dia. Muito bem, tinha um comentário assustado, né? Nossa, 14 horas por dia? Muito bem. Quando eu cheguei aqui no Japão, em 2001, eu trabalhei 3 anos e 2 meses, 12 horas por dia. 12 horas. Eu entrava, meu horário é o seguinte, 7 da noite até 8 da manhã. Eu ficava 13 horas na fábrica, porque tem 1 hora de descanso. Isso, a minha semana começava no domingo à noite e terminava no sábado de manhã. Eu só tinha o sábado à noite de descanso. Esclarecido? E outra coisa, quando se trabalha em linhas nas fábricas, linha de montagem e outras coisas, quando se trata de 3 turnos, por exemplo, a linha roda 24 horas por dia, em 3 turnos de 8 horas cada um. Por exemplo, eu estou trabalhando lá, está terminando o meu turno na linha, aí chega na hora da troca de turno, a pessoa que ia entrar no meu lugar faltou. Aí o que acontece? Não tem gente para colocar, né, no lugar dessa pessoa que faltou. Aí o responsável vem correndo para mim e fala assim, não dá para ficar trabalhando até alguém chegar, né, alguém poder entrar na linha. E acabava por trabalhar 2 turnos. Isso acontece muito. Há pessoas que trabalham 2 turnos. Isso significa 16 horas em um dia. Eu já cheguei a ganhar 4 mil dólares em um mês. Trabalhava muito. E hoje eu já ganho menos de 2 mil dólares por mês. Eu tive que mudar meu estilo de vida. Senão, com certeza eu estaria com problemas de dinheiro nesse momento. Muito bem, mudei de apartamento, fui para um apartamento mais barato. Mudei para um local bem mais perto do trabalho. Eu chego no trabalho em menos de 5 minutos. Isso que eu consegui manter as minhas despesas em ordem e ainda juntar dinheiro, ok? Muito bem, 4 mil dólares era bom naquela época, mas só que trabalhava demais. O que acontecia? Acontece muito isso, os estrangeiros, eles trabalham demais. Uma pessoa falta, o estrangeiro dobrava de turno, trabalhava 2 turnos. Até que aconteceu que um asiático, trabalhando assim, chegou a falecer. O governo teve que tomar medidas restringindo a quantidade de horas extras trabalhadas.
Então, praticamente, hoje em dia, há poucas horas extras para nós, estrangeiros. Tem pessoas ainda trabalhando muito ainda, com certeza. Muito bem, era isso que eu queria passar. A gente se vê na próxima. Valeu, abraço.